E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Hoje eu quero trazer uma reflexão que pode até parecer polêmica à primeira vista. Não existem jogos ruins, existem momentos certos ou errados para jogar. Eu discordo. Eu discordo veementemente. Veementemente. Tudo bem que os jogos medianos, você pode estar a fim de jogar eles depois de, sei lá, depois de um tempo que você já jogou tudo que você queria jogar e tal, aí você só tá querendo algo casual. Aí um jogo mediano dá até conta. Mas tem jogo, meu amigo, que não tem jeito, não. Senão, Bubsy 3D não tinha sido aquele fracasso estrondoso. Parecer um clickbait barato, eu sei, mas eu juro que não é. Isso é algo que eu realmente acredito e que vem me acompanhando ao longo dos anos. Sei. Realmente acredita, tá bom. Quantas vezes você já viu um jogo sendo aclamado por todo mundo e quando foi jogar simplesmente não conseguiu gostar? Ou o contrário, um game que é detonado por todo mundo, mas que por algum motivo você amou. Eu já vivi isso algumas vezes. É isso aí. Acontece, mas é porque os jogos não são horríveis. São, no máximo, medianos. E são essas experiências que eu quero compartilhar com vocês hoje. E eu garanto que até o fim desse vídeo, você vai mudar bastante o seu pensamento sobre essa concepção de jogos bons e ruins. Vamos ver se ele consegue mesmo. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Diário dos Games, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. A forma como percebemos os jogos muda muito dependendo de vários fatores. O que a gente tá passando na vida, o tipo de jogo que jogamos antes, o nosso estado de espírito e até mesmo as nossas expectativas. Mas tipo, com o tempo, as nossas expectativas vão ficando cada vez mais exigentes. Eu percebi isso de uma maneira muito clara com Elden Ring. Em 2021 eu fui selecionado para jogar a beta de Elden Ring, e isso aconteceu sem eu nem esperar. Eu ainda estava bem no começo do Diário dos Games, só com a página lá no Instagram, mas mesmo assim eu decidi fazer o cadastro para esse beta fechado do Elden, e do nada chegou um e-mail dizendo que eu tinha sido selecionado. Para qualquer fã de Souls-like, isso deveria ser um momento incrível, certo? Mas não foi. Eu simplesmente não gostei do jogo. Achei ele chato, cansativo, grande demais. A sensação que eu tive foi que a From Software estava focando mais em quantidade do que em qualidade. Bom, muitos dizem que é desse jeito mesmo. Tanto é que tem um monte de boys repetido e gente que reclama até hoje. Pra mim, naquele momento, aquilo tava longe de ser o que eu considerava um Dark Souls, ou um sucessor de Dark Souls, que é uma franquia que eu amo. Mas calma, não precisa me xingar ainda. Eu prometo que essa história vai mudar. Seguindo, quando eu terminei o beta, eu fui dar uma olhada no Twitter, na época que eu ainda tinha aquela porcaria, e vi todo mundo elogiando o jogo. Era como se eu fosse o único que não tinha gostado. E isso mexeu comigo, isso ficou na minha cabeça. Será que eu não entendia de videogame? Será que eu tava errado? A experiência não funcionou pra mim naquele momento. Mas ainda assim, alguma coisa me dizia que o jogo tinha muito mais a oferecer. Então eu comprei Elden Ring um pouco depois do lançamento e deixei ele parado. Eu até comecei a jogar uma época, mas a sensação foi a mesma, e eu dropei o game. Ele ficou pegando poeira por quase um ano na minha estante, mas aí aconteceu uma coisa interessante. A minha vontade de jogar um Souls apareceu. E isso acontece comigo de tempos em tempos. Eu comecei a sentir falta daquela experiência, daquele desafio, daquela imersão única que só um jogo da From Software proporciona, mas eu não fui jogar imediatamente. Eu esperei. Eu sabia que tinha esse desejo, mas no nível que ele tava, talvez não fosse o suficiente, então eu esperei, e quando essa vontade chegou no auge, aí sim eu decidi, era a hora de jogar Elden Ring. Não, isso não deixou o jogo melhor. O jogo não melhorou. Era apenas você que estava saturado e não percebeu. Provavelmente você já tinha jogado até outros Souls na época, porque, tipo, não tem só Dark Souls. Tem vários aí, tem The Surge, Fallen Order, Hellpoint, Mortal Shell, tem uma caralhada de jogos Souls. Tem um monte de jogos Souls que o pessoal nem me colocou pra jogar porque nem lembram. O que é ótimo, porque eu odeio jogo Souls. E a experiência foi completamente diferente. Eu amei tudo. A exploração, aquele mundo gigantesco, a quantidade absurda de conteúdo. Eu me envolvi de um jeito que eu nunca imaginei. E eu tive aquela sensação de realmente estar vivendo algo especial. O mesmo jogo que eu detestei na beta se tornou um dos meus favoritos, uma das melhores experiências que eu já tive. Ele detestou na beta e também no lançamento, porque ele também jogou o jogo na versão final, depois de beta. Ou seja, ele realmente estava saturado. Que mudou o momento. Eu tava pronto pra ele. Ou seja, estava saturado, porque mudou o momento.
Mas o contrário também já aconteceu comigo, um jogo que todo mundo criticava e que pra mim foi uma experiência incrível. Far Cry New Dawn. E eu já vou contar essa história bizarra pra vocês, mas antes, rapidinho, eu quero falar pra você aí que de repente quer dar uma força pro canal, que a gente tem um Live Pix. É só escanear o QR Code aí na tela, e eu também vou deixar ele na descrição e no comentário fixado pra vocês, e doar qualquer valor que você quiser. Inclusive, junto desse valor, você também pode me mandar uma mensagem, uma sugestão, ou mesmo falar alguma coisa ali que você quer aqui pro canal, e caso você queira colaborar de outra forma, também dá pra fazer isso aí embaixo do vídeo. E eu digo mesmo aqui, eu tenho o Pix aí, quem quiser, ajuda muito, principalmente porque eu sou muito baixo orçamento. Aqui é tudo na base da doação, praticamente. E eu ainda tenho muitos gatos para cuidar. Eu tenho 10 gatos no total. Então, toda ajuda é muito bem-vinda. Valeu demais, beleza? Valeu e bora continuar. Far Cry New Dawn. Esse jogo foi muito criticado. Muita gente dizia que ele era só uma DLC de Far Cry 5, que as vilãs eram fracas, e isso realmente elas são, e que a Ubisoft estava entregando mais do mesmo. Mas quando eu comprei ele, eu peguei numa promoção, eu tava com uma vontade enorme de jogar um Far Cry. E eu já tinha terminado o 5 há algum tempo e queria mais daquele estilo de game. É o seguinte, isso daí não é aquele estilo Far Cry que o pessoal quer jogar. Ele é outra experiência. Ele é mais Borderlands do que Far Cry. Então, se você tá querendo jogar isso aí esperando uma experiência Far Cry, não é o que você vai conseguir. Você vai conseguir uma outra coisa. Gameplay. E foi exatamente o que aconteceu. Eu zerei rápido, sem nem ver o tempo passar, me diverti demais, mesmo sabendo que o jogo tinha vários problemas. Mas, como eu ainda tava no clima certo pra aquilo, nada disso me incomodou. Agora, quando eu fui jogar o Far Cry 6, aconteceu o oposto. Tem várias pessoas que acham o jogo bom e defendem ele, mas eu odiei. E, sinceramente, Far Cry 6 e New Dawn nem são tão diferentes assim. A gente tá falando de Ubisoft, né? Então vocês sabem, não tem tanta diferença de um jogo pro outro. Ainda mais com poucos anos de diferença entre eles. E até fica na minha cabeça o comentário que alguns de vocês talvez aí queiram fazer, que é: como você gosta do New Dawn, mas odeio o 6. E eu realmente pensei muito nisso. Mas por que eu amei um e detestei o outro? Mais uma vez, o momento. Já parou pra pensar em como quando a gente era criança, qualquer jogo parecia incrível? Tudo que você colocava na nossa frente, a gente aproveitava? Ah, mas isso daí não funcionava comigo de jeito nenhum. Tinha muito jogo que eu achava merda. Muito mesmo. Então, muitos deles eu começava a jogar, não gostava e nunca mais pegava de novo. Não tínhamos essa mentalidade crítica de hoje. A gente só jogava e se divertia. Hoje, a gente fica analisando gráfico, jogabilidade, narrativa, inovação. E claro, isso é legal, mas às vezes pode atrapalhar a experiência. Pode até atrapalhar, mas tipo, não temos tempo infinito. Nosso tempo é muito valioso para ficar gastando com um jogo ruim. A gente tem sim que exigir bons jogos. É normal desenvolver também um olhar mais crítico, ainda mais quando a gente vai ficando velho, jogando de tudo um pouco. Mas uma coisa é certa, o estado de espírito influencia demais. Se você tá cansado, estressado ou sem paciência, um jogo difícil pode ser irritante. Só Isso eu concordo. Isso eu concordo sim. que se você tá no clima certo, ele pode ser uma das melhores experiências da sua vida. É por isso que algumas pessoas acham Dark Souls injusto e frustrante, enquanto outras consideram ele uma obra-prima. Comigo não. Eu odeio Dark Souls porque simplesmente o gênero, pra mim, é detestável. Não importa o quão bom você faça um Dark Souls, só deles ter aquelas mesma coisa que me faz odiar todos eles, já deixa impossível pra mim. Não importa o quão bom o jogo seja feito. Tudo depende do momento. Isso também aconteceu comigo quando eu era novo, lá em 2015, quando eu fui testar Dark Souls 2 que eu emprestei de um amigo na escola. E eu achei o jogo péssimo, eu não via graça nenhuma, e voltei correndo pra jogar o meu FIFA, que era o que eu mais amava na época. Mas hoje, eu zerei a maioria dos Souls-likes. Eu amo o gênero, e eu descobri nele filosofias de vida que vão muito além de apenas um jogo de videogame. É sobre superação, sobre não desistir e seguir tentando e melhorando, independente das dificuldades. É coisa de masoquista. É coisa de masoquista. Se eu quiser sentir essas coisas aí, meu amigo, eu simplesmente vou jogar outros jogos que eu realmente gosto no nível difícil. Eu não enxerguei isso naquela época, naquele, mais uma vez, momento. Mas eu enxerguei com o passar dos anos, e hoje em dia, FIFA nem me agrada mais tanto assim. Opiniões mudam, nós mudamos. Nada fica estático quando se trata de videogames. Tudo segue se transformando com o passar do tempo. E assim como em um clássico jogo, é uma questão de qual fase a gente tá. Claro, tem jogos que são mal feitos. Forspoken, Esquadrão Suicida, por exemplo, tem falhas gigantes. Mas será que se alguém jogar esses jogos sem expectativas, apenas querendo se divertir, feliz, depois de ter um dia bom, será que nem esse cara vai acabar gostando? Talvez ela até goste, mas os jogos não vão deixar de ser ruim. E isso não faz o jogo deixar de ser ruim. Isso, no máximo, faz o cara tá tão saturado de tanto jogo que ele, vou procurar uma experiência que é diferente aqui, mesmo que a experiência não seja tão boa.
Isso não deixa os jogos bons. Eu acho que sim. Não que o jogo vá se tornar um clássico ou que ele vai ficar marcado na memória, porque realmente falta muito nesses jogos para eles serem pelo menos aceitáveis. Só que a experiência pode ser boa, nem tanto pelo jogo, mas pela mentalidade de quem tá jogando. Às vezes, se trata mais da gente, da nossa cabeça, do que do jogo de fato. É por isso que existe tanta opinião diferente, é por isso que tem gente que não gosta, por exemplo, de um Red Dead Redemption 2, enquanto outros têm ele como o melhor jogo da sua vida. Eu não tenho minha opinião sobre Red Dead, mas já me disseram tanto que o bicho é tedioso e eu tenho certo receio de jogar. Tudo depende de quem tá jogando, do que essa pessoa gosta, das experiências que ela teve e do momento que ela tá. E a questão aqui não é defender e nem passar pano pra jogo ruim, e sim entender que a nossa percepção sobre um game é muito mais subjetiva do que a gente imagina. E isso me leva a uma última reflexão. Existe jogo ruim ou só existe o momento errado pra jogar? Existe jogo ruim. Definitivamente existe jogo ruim. Não importa qual momento você vai jogar Bubsy 3D, aquela merda continua sendo uma merda. Tivesse insistido em Elden no momento errado, talvez eu tivesse desistido do jogo e perdido uma das melhores experiências da minha vida. Se eu tivesse jogado o Far Cry New Dawn sem estar no clima, talvez eu tivesse achado ele uma porcaria como muitos aí acharam. Então, antes de descartar um jogo, se pergunte, será que o problema é o game ou é o momento que eu tô vivendo? E bom, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Tem também o nosso Live Pix e o Valeu Demais, caso vocês queiram participar. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Bom, ele não conseguiu me convencer. Pra mim, ele basicamente só disse que você estando menos estressado e tal, talvez, se você não tiver saturado de tais jogos, você consiga jogar. É só isso mesmo. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!